Ok, eu sou um observador e este atleta que você está vendo aqui, vamos acompanhá-lo. Eu estou olhando para ele. Isto, pode parar aí mesmo. Agora vamos chegar a uma conclusão. Eu digo que este atleta está em movimento porque ele se deslocou em relação a mim. Tome nota para isso, hein? Um corpo está em movimento quando se desloca em relação a quem o observa. Agora vamos voltar. Volte. Isso. Agora vamos incluir um outro atleta. Agora serão duas pessoas, dois observadores acompanhando este atleta. Vamos lá, movimente. Mas eu quero que os dois estejam movimentando, juntos, para e passo, em paralelo. Isso. Agora, pare. Muito bem, tem que parar para que eu possa dar a minha explicação. Existem dois observadores para este atleta aqui. O primeiro observador sou eu. O segundo observador é o segundo atleta. Para mim, segura essa. Para mim, este atleta está em movimento. Mas para o outro atleta que está acompanhando o movimento, se deslocando do mesmo jeito, este atleta se encontra parado. Conclusão: um mesmo corpo pode, ao mesmo tempo, estar em movimento e parado, a depender do observador. Tome nota para isso, hein? Vamos repetir? Um mesmo corpo pode estar em movimento e parado em relação a observadores diferentes. Agora que você entendeu isso, você pode perceber que o movimento é relativo. Esta é uma frase que é realmente uma frase de sabedoria. O movimento é relativo. Vamos usar isto para uma outra coisa. Saem vocês para o lixo. Vamos agora para uma outra coisa. Eu tenho um automóvel aqui. Você está vendo uma estrada. Eu também estou vendo. E um outro automóvel lá. Estes automóveis se movimentam em sentidos contrários. Vamos dar velocidade para os dois. Este aqui está a 60 km por hora. E este aqui se encontra a 50 km por hora. Vamos lá, turma? Isso, pare para eu poder explicar. Agora vamos observar o que é que este motorista está dizendo. E aquele carro se aproxima a 110 km por hora. O que é que está acontecendo? Ele olha para o velocímetro dele, que está marcando 60 km por hora. Mas ele olha para o outro e vê que o outro se aproxima a 110 km por hora. O que aconteceu foi que estamos diante de uma coisa chamada movimento relativo. Nós somamos as velocidades dos dois carros. Agora vamos ver a opinião do segundo motorista. Quando ele olha para o primeiro motorista, ele diz: e aquele carro está a 110 km por hora, mas eu estou apenas a 50. Deviam multar este indivíduo que está a 110 km por hora. Na realidade, não tem nada para multar. Ambos estão corretos. Estamos falando de movimento relativo. E para você não esquecer, tome nota, você está vendo aí. Quando os corpos se movimentam em sentidos contrários, o movimento relativo é sempre obtido pela soma das suas velocidades em valores absolutos. Aliás, é bom falar que na física a gente tem esse hábito de dar sinais às velocidades. Eu diria que uma velocidade é 60 km por hora e a outra é menos 50 km por hora. Tudo bem, tudo bem. Esse menos, cuidado, que lá nos livros vão criticar isto.
Não é para dizer que se trata de uma velocidade negativa, porque lá na aritmética e na matemática aprendemos que velocidade com sinal menos não existe, porque seria um número abaixo de zero. O menos é só para dizer que o sentido é contrário ao positivo. Agora que você entendeu isso, que maravilha! Lixo com vocês dois. Vamos agora para uma nova experiência. Eu tenho os dois veículos viajando pela paralela agora. Vamos botar um pouco de drama. Ambos estão a 100 km por hora, um ao lado do outro. De repente, para poder a gente pensar. Este daqui olha para o outro e diz: você está parado em relação a mim? Daria até, no exagero, para um deles abrir a porta, se o outro estivesse perto, e passar para o outro carro, como se estivesse realmente parado. E está. Mas agora imaginemos, volta para cá, isso, que um carro se desloca a 80 km por hora e o outro está a 110 km por hora. O que está a 80 verá o que está a 110 se afastando lentamente dele a apenas 30 km por hora. E você me diz, o que aconteceu, Marival? O que aconteceu é que, quando os corpos se deslocam no mesmo sentido, o movimento relativo é obtido subtraindo as velocidades. Recapitulando, se eles estão se movimentando em sentidos opostos, muito bem, o movimento relativo é obtido somando as velocidades sem sinal, só os valores numéricos. Mas quando os corpos se movimentam no mesmo sentido, obtemos a velocidade relativa subtraindo. Agora que você já está muito sábio, vamos para 3 elementos fundamentais para o entendimento do movimento. O primeiro se chama deslocamento. O segundo se chama intervalo de tempo. E o terceiro, velocidade média. Vamos lá, para o primeiro, pegando de primeira. Deslocamento, olha o conceito, beleza, é a distância contada ao longo da trajetória do ponto de partida ao ponto de chegada. Isto é que se chama deslocamento, cujo símbolo é a letra grega delta, com a letra S. Agora que você já sabe o que é deslocamento, vamos para intervalo de tempo. A minha aula começou às 2 da tarde e terminou às 2h30. Quanto durou a aula do professor Marival? Meia hora, 30 minutos. E como é que você sabe? Você subtraiu o instante em que a aula acaba, que é 2h30, menos o instante em que a aula começa, que é 2 horas. Este resultado, que a gente chama de duração, a física chama pelo símbolo grego ΔT, intervalo de tempo ou variação de tempo. Agora que você viu tudo isso, vamos para o principal. Nesse momento, lá vai Marival, muito bem, e agora surgiu o meu quadro. Eu adoro esse quadro porque eu posso olhar para vocês e fazer as coisas. Aqui eu vou riscar no quadro. Isso! Acabaram de ver um triângulo dividido em 3 partes. A parte superior eu vou colocar ΔS, a parte de cá eu vou colocar ΔT, que é o seu lado direito, e a parte de cá, que é o seu lado esquerdo, velocidade média. E como é que isso funciona? Você põe a mão em cima de velocidade média e observa que sobra deslocamento em cima e intervalo de tempo embaixo. Isto significa que para calcular a velocidade média, você divide o deslocamento pelo intervalo de tempo, mas suponha que na sua prova eles estão interessados no intervalo de tempo. Você então
coloca a mão em cima do intervalo de tempo e nota que sobram ΔS sobre velocidade média. Neste caso, para você calcular o intervalo de tempo, basta dividir ΔS por velocidade média. Simples assim. Mas ainda tem uma última pergunta, Marival. E se pedirem o deslocamento? Tudo o que precisa é pôr a mão em cima do deslocamento e ver o que sobra. Sobra a velocidade média ao lado do intervalo de tempo, um ao lado do outro, significa multiplicação. Logo, para calcular deslocamento, basta multiplicar velocidade média por intervalo de tempo.